DNP Talk, o podcast do DNP Institute. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o DNP Talk. Mais uma vez eu divido esse espaço com a professora Andréia Martins. E dessa vez nós temos a honra de receber aqui, eu vou arriscar falar o nome e sobrenome, vamos ver se eu vou conseguir, é o Eduardo Mossi. Acertei? Perfeito. Ótimo. Bom, como de costume, eu vou passar a palavra para a Andréia. A Andréia se apresenta e aí a gente dá continuidade. Oi, pessoal. Meu nome é Andréia Martins. Quero muito agradecer, Kevin, Eduardo. Que bom ter você aqui. É uma honra, realmente. Eu estava falando para ele antes da gravação que minha mãe, quando conheceu, falou: é o Dr. Faruk. Isso aqui é um personagem que vai para a vida real, né? Mas vamos lá. Começando aqui para a gente entender. Na sua opinião, Eduardo, o que é fundamental para um ator em termos de soft skill, né, que é um assunto tão falado, inteligência emocional, capacidade de liderança, comunicação assertiva, enfim. O que na sua opinião, é imprescindível para um ator? Eu poderia falar várias coisas, mas acho que a primeira coisa, talvez, que eu diria é gostar de gente. No sentido de você se interessar por histórias, se interessar por vidas, se interessar por tudo que envolve o ser humano. Acho que isso, para mim, é o principal ponto. Assim. Se você não tem essa predisposição, eu acho muito difícil você conseguir estudar um personagem ou se apropriar de um personagem, né? Senão, no fundo, você sempre vai estar falando um pouco sobre você, que, de fato, de uma certa forma, é sobre você. É aquilo que te toca, aquilo que você viveu, aquilo que você riu, que você comeu, que você acredita. Mas é tão importante poder sair um pouquinho de você e olhar o outro, né? O poder da empatia, o poder de sensibilizar com outras histórias. Então, eu poderia falar sobre a questão do estudo, sem dúvida nenhuma, que é fundamental, necessário. Mas eu acho que é você abrir o olhar para o outro, você conseguir enxergar o outro e ver o potencial das histórias do outro, como também poder tornar a sua história. Eu tinha um professor na faculdade que falava uma coisa que eu acho super importante. Antes de ser ator ou de ser atriz, antes de ser artista, descubra o ser humano que você é. E aí é muito verdade, porque se você se conhece, você consegue conhecer melhor os outros. Então eu abriria dizendo isso. Então, o autoconhecimento para você é fundamental. Sempre, para tudo nessa vida, né? Para todo mundo, na verdade, para todas as concordo. profissões, para tudo, mas eu acho que para um ator, é porque eu sempre falo isso, assim, um ator ele não pode ser leviano, no sentido de que, e nem ingênuo. Eu acho que você tem que realmente mergulhar, são mergulhos profundos em histórias, em vidas, em personagens. Então você sempre é sempre uma morte e um renascimento, né? Cada trabalho é exatamente isso, é você poder mergulhar, você poder conhecer um outro universo, e aí você tem que tirar, toma cuidado com essa frase, porque não é tirar de você, porque é você o tempo todo. Não gosto dessa compreensão de eu fui possuído por uma entidade para poder fazer aquele papel, eu recebi. Não é isso, é você o tempo todo. Só que é a capacidade de você deslocar um pouquinho de você para poder olhar essa figura, essa história, esse personagem, né, o que for. Então, acho que essa, para mim, é a principal coisa. E tirar o julgamento, que é outra coisa muito importante, né? Eu faço na vida como ser humano o tempo todo, a gente está julgando, né? Eu olho alguém na rua, ou quando alguém me conta uma história, mas tirar o julgamento por que realmente fez isso? Essa pessoa fez isso, da onde ela vem, qual que é a história dela, qual que é a vivência dela. Acho que isso para mim é o ponto principal para um ator, uma atriz começar. É bem bacana isso que você falou, especialmente de tirar o julgamento, né? Porque nós somos treinados para julgar o tempo todo. É bom, é ruim, gosto, não gosto, tá certo, tá errado. E a gente, é o que você falou, a verdade é muito mais profunda, né? Nem tem uma verdade, são verdades, enfim, cada um tem os seus pontos de vista, né? Qual que é o preparo emocional para fazer um personagem? Porque, assim, você falou, tem que tirar de dentro de você, é sempre você. E aí, eu, assim, como leiga no assunto, eu fico pensando, como é que será interpretar uma coisa, de repente, numa novela, né? Você fez Órfãos da Terra, você fica aí, não sei muito bem, mas deve ser quase um ano de gravação ou mais.
E aí você fica no personagem, fica. Como é que é tirar do personagem? Não, até aqui é como eu disse, o Dr. Faruk, né? Que era o que minha mãe adorava, e aqui é o Eduardo. Algum momento se confunde? Que preparo emocional tem que ter? Porque deve ser muito difícil. De novo, eu volto pro ser humano, né? Eu acho que esse exemplo que você deu na novela, do personagem, o Faruk, que eu fiz, né, no Órfãos da Terra, quando você recebe, é um texto falando as características desse personagem. Eu sei um pouco, ainda mais que novela, sendo uma obra aberta, a gente não sabe muito desenrolar da trama. Você sabe algumas coisas, algumas diretrizes, mas você não sabe para onde vai. Diferente de uma peça de teatro que eu sei o começo e meio e fim daquele personagem. Então isso deixa ainda mais aberto. Mas a sinopse, no sentido de descrição do personagem, é igual. No meu caso, o Faruk tinha lá a idade, ele era uma pessoa em situação de refúgio, ele é sírio, ele veio da Síria para o Brasil, então tinha uma mulher que acabou falecendo na Síria, filhos, então isso tudo ajuda a construir um pouco a ideia do que seria essa figura ou esse personagem, né? E para isso, no caso, eu fiz uma preparação muito intensa de aproximar de personagens, de pessoas reais que viveram isso para ajudar o meu personagem. Então eu fiz uma preparação intensa de ir conhecer várias famílias sírias que moram aqui, no caso São Paulo, no Rio também eu pude conhecer. Eu fui na igreja da Missão Paz, que é no Glicério, do padre Paolo, que faz um trabalho de acolhimento a pessoas em situação de refúgio. Então, tudo isso que a gente pode talvez falar de laboratório é uma preparação para ir fazendo uma imersão nesse universo. Eu, particularmente, gosto muito disso. Eu gosto muito, acho muito importante. Como eu estava dizendo, sou eu, mas sou eu deslocado. Então, como é que é viver? Eu nunca vou ter passado e desejo nem metade do que o meu personagem passou na vida. Mas é muito importante eu conhecer isso, ou aproximar de figuras reais que viveram isso. E uma vez que eu tenho tudo isso dentro de mim, aí a gente pode falar de questões técnicas, né? Como é que é a fala, né? Como é que é o sotaque, como é que é a vestimenta, como é que é o jeito de sentar, de falar, né? Isso tudo são técnicas, como ator a gente trabalha para poder conseguir. Mas chega num ponto que as coisas de fato elas borram, e eu acho bom que borre, né? Fica uma mistura disso tudo, mas eu não tenho a questão de... emocionalmente é muito forte, teve uma cena pontualmente que era o flashback da lembrança da morte da filha, tudo. A gente usa histórias também nossas nesse processo todo, que eu não sou pai ainda e não tenho filha, mas o que isso mais próximo pode chegar? Na verdade é a conexão com o ser humano, você me fala, talvez você cair nisso, né? O que um ser humano tem para falar do outro tem para falar, né? Então é nesse sentido. Mas eu sou tocado, eu sou mexido, foi uma cena difícil, mas eu volto para casa, né? Eu não carrego aquilo, acho que isso são os anos também trazem, né, de experiência. Senão a gente não trabalha, a gente toda vez vai ter sempre isso e vai ficar no set, no teatro, não consegue sair, porque é uma energia de fato muito forte, né? E aí a beleza talvez seja emprestar o corpo para essa voz sair, mas depois devolver, ainda mais quando acaba, né? Dá uma solidão, dá uma saudade, mas está lá, continuou lá, não trago para mim. Eduardo, só para contextualizar, esse personagem que a Andrea comentou, né, que a mãe dela falou, Dr. Faruk, da novela da Globo, né, Órfãos da Terra, escrito pela Duca Rachid. Ela, inclusive, participou aqui do nosso podcast também. E uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: a história do seu personagem, ele é um médico, né, que perdeu toda a família lá na Síria, na guerra, e veio para o Brasil. Antes da gente iniciar aqui, você comentou que os seus avós eram da Síria também, correto? Líbano, meus avós são do Líbano, isso. Do Líbano. E como que foi para você ter esse assunto que é um pouco próximo da realidade da sua família e você poder interpretar isso? Na verdade, eu fui fazer a novela exatamente... eu brinquei até no programa da Fátima, eu falei que eu entrei por cota árabe, porque como eu sou metade árabe, metade libanês, eu fiz uma peça chamada Cartas Libanesas, isso lá começou em 2009, eu estreiei em 2015, mas é para falar sobre a história dos meus antepassados.
para conhecer um pouco a minha ancestralidade. E ao lado da família que eu confesso que eu tinha menos conhecimento. Então a peça também era uma forma de me aproximar desse avô, dessa avó, né? Saber o que motivou a saída, por que eles saíram do Líbano, né? Num outro contexto diferente do meu personagem, né? Do Órfãos da Terra. E aí, por conta desse trabalho, que eu sigo fazendo desde então, já viajei muito, viajei o Brasil inteiro, fui para Marrocos, fui para o Líbano apresentar, as autoras, a Duca Rachid e a Thelma Guedes, né, elas assistiram o espetáculo e aí veio o convite. De fato, é um universo muito próximo, só que em contextos distintos, né? Meus avós vieram no período da Primeira, Segunda Guerra. Já o Farouk é por conta do conflito da Síria que inicia em 2011. E, na verdade, o que só me faz ficar evidente que é a questão de você sair do seu país, né, de você ser um imigrante, e aí tem desdobramentos, né, imigrante, apátridas, a gente pode falar de deslocados internos e até pessoas em situação de refúgio, né, é motivado por alguma questão muito fundamental, né, em grande parte vem pela fome, pela violação dos seus direitos, por busca de tentativas, né, de sobrevivência em grande parte. Então, eu falo que eu falava do meu avô na peça, de fato, né, mas meu avô não era uma pessoa em situação de refúgio, ele saiu por escolha. Ele saiu porque ele queria melhores condições de vida, mas ele saiu por uma escolha. Já o meu personagem, ele sai por uma falta total de escolha. Né? É isso que, para mim, de uma maneira mais simplista, podia diferenciar, né, um imigrante, né, de uma pessoa em situação de refúgio. Porque as histórias que eu ouvia, de muitos sírios, inclusive, que eu conheci, cai uma bomba aqui, eu não vou esperar cair a terceira na minha cabeça, eu saio porque eu preciso sobreviver. Né? E isso me fez aproximar já o meu estudo, que é nessa linha da imigração, ou a formação de um país, né? Porque de fato somos, se eu perguntar para a Andréia ou para você, Kevin, da onde veio a sua família, todos nós temos histórias. E isso que eu acho que é a beleza, né? Lembrar que o nosso país foi feito exatamente da configuração desses povos e que, deixando bem claro, eu gosto de falar isso, não foi um processo cordial, não foi um processo, não está sendo ainda, né? Um processo leve. A gente não pode esquecer dos povos originários, dos indígenas que aqui estavam, que foram grande parte dizimados, todo o processo de escravidão que foi longo, né? Fomos o último país a abolir a escravidão, e mesmo assim boto esse abolir entre aspas, no sentido de que o nosso processo, essa imagem que tem do Brasil, eu acho um tanto errônea, assim, né? De um país miscigenado, de belezas naturais. A gente até pode ter isso, não dizendo que não, mas o nosso processo ele não é leve e não é delicado. E por isso que saber as nossas histórias, saber, cada um de nós aqui, poder saber sobre a nossa história, é muito importante até para a gente entender quem somos e quanto país mesmo, assim, né? Para saber para onde a gente vai. Até porque tem eleições agora no final do ano. Acho super importante falar sobre isso, né? Quem somos e o que fizemos com que somos. Isso que é muito importante. Perfeito, Eduardo. Só colocando aí a sua fala, acho que até citei isso esses dias, tem um humorista que eu gosto bastante, que é o Afonso Padilha, e eu sou portuguesa também, eu tenho dupla cidadania, então eu posso falar à vontade. Que ele fala assim, essa história de descobrimento tá meio estranha, né? Porque eles chegaram aqui, aí os indígenas falaram, não, tem gente, eles não estão vendo ninguém. Então, sim, é isso, né? E continuamos nesse processo, que não é fácil, não é, né, essa imagem que o Brasil vende fora, que muitas pessoas acham que é. Não, a gente tem uma maioria da população negra e temos muito racismo, né? As pessoas confundem refugiados com imigrantes, né? Que é o que você falou, eu não estou indo porque eu quero, como seus avós, meus pais também escolheram vir. Não, ele está indo porque ele não tem alternativa. A gente está vendo isso com a Ucrânia agora, né? E foi uma coisa que me tocou muito. Eu vi um refugiado ucraniano falando que ele chegou em casa e não tinha casa. Você imagina, se você vai trabalhar, volta ao trabalho, você não tem, assim, você não tem lembrança, você não tem uma roupa para trocar. Deve ser uma coisa terrível. Você deve ter mergulhado em histórias muito, muito, muito tristes. E aí, como você falou né, das eleições, o que eu acho super válido, né? Eu falo que o governo é o reflexo do povo, a gente precisa mudar para mudar lá em cima, né? E falando de um modo geral, a gente sabe que
a sua área, que é a cultura, e a minha área, que é a educação, foram áreas massacradas, não só pelo último governo, pelos últimos, né? A educação é uma palhaçada mesmo. A cultura, assim, tá uma coisa sofrível. E na pandemia, acho que talvez o único resquício que a gente tinha de humanidade, de contato com os outros, eram justamente as lives. Você fez o Cartas Libanesas online, né? Eu assisti uma vez online, quero ver o presencial quando voltar, me avisa, porque acho que foi muito impactante online, imagino presencial. Qual que é a importância da cultura na sua visão? Como é que isso está agora? Interessante esse ponto que você lembra, ainda mais sendo uma educadora. Eu falo que tem a tríade, né? Que em períodos pouco democráticos, né? Eu diria que é a educação, cultura e o meio ambiente, né? São 3 pontos que acabam sendo muito prejudicados em momentos como esse, ou de governantes que não têm atenção para isso, né? Que não se importam com isso. O meu ponto, eu acho que tudo isso, a educação, o meio ambiente também, a cultura, está diretamente ligado ao conhecimento, né? Aquele que conhece a ti mesmo, né? Estou falando desde o começo sobre se conhecer. Quem conhece dificilmente é manipulado ou é levado, né? Então, a importância da educação em formar um povo com instrução para poder ter discernimento entre uma coisa e outra, ou entre várias coisas, né? E a cultura, que já é mais a minha área, eu posso falar com um pouco mais de propriedade, eu acho que eu sempre falo isso, assim, eu como ator, eu não acho que eu vou mudar o mundo e nem acho que eu sou pequeno demais para conseguir isso. Mas o que eu sinto que um ator, um artista pode fazer é servir de espelho para poder promover uma reflexão, né? Você se vê, eu posso representar uma realidade para que um público possa se ver e aí, a partir disso, promover uma reflexão. Eu penso em trabalhos que sempre possam promover essa discussão. Eu não é no sentido de apontar o dedo, mas é de mostrar, está aqui, você está vendo essa realidade, e a partir disso, o que você faz com essa realidade? A gente está falando sobre eleições, eu fico pensando muito sobre a questão da representatividade. Eu não acredito numa área política, num país, né, seus governantes de diversas áreas, não só lá em Brasília, mas estou falando nas vereadores, né, nas suas cidades, enfim, que não seja um reflexo da sociedade. Se a gente pensa que o Brasil é feito por 54% de população preta, onde está essa população preta em termos de representatividade? E é feito também por mulheres. Aonde estão essas mulheres em cargos de poder? Eu acho que é um tempo motivado muito pela pandemia, que é de revisão. A gente não pode mais não olhar para isso, né? O mundo foi feito para pessoas brancas, cisgêneras, heterossexuais e de grande parte de grandes centros, né? Então, na região sudeste. A gente tem que refletir sobre isso. O Brasil é gigante, o Brasil é enorme. A gente não pode mais, quando eu falo com amigos de fora, eu tento explicar o Brasil, de fato, são vários países dentro de um mesmo país. A gente tem uma diversidade muito ampla. A gente não pode deixar com que isso, tanto na cultura, e eu falo isso da minha área, assim, né? Você vê novela, tá mudando, ainda em passos de formiguinha, mas está mudando a representatividade, onde estão esses papéis para pessoas pretas, né? Onde estão papéis para pessoas mais velhas, isso tudo tem que ser discutido. É uma discussão profunda, muito longa, talvez, para ser falada agora, mas eu acho importante que eu falei essa tríade, porque eu acho que essa tríade é sempre muito machucada, muito ferida em governos que não tenham essa preocupação. Então, eu acho que é a hora também da gente se fortalecer, né? Professores, ambientalistas, indígenas, atores, artistas, cantores, músicos, bailarinos, enfim. É a hora que a gente pode, talvez, se fortalecer para que eu vislumbro um período melhor para todos nós. Eu sei que a Andrea, pela cara dela, ela quer fazer uma colocação, mas antes eu só vou falar uma coisa. Eu acho que você conseguiu assistir todos os nossos episódios anteriores, porque é tudo que a gente vem falando, né? Então, lá na Biscay, a gente falou sobre se autoconhecer, sobre se autoamar. Depois a gente falou com a Regina sobre ISG. Não é Regina. Renata. A Renata, que pra mim ela é Regina, e eu acho que ela já aceitou isso.
Então, a gente vem falando, né, sobre a potência que é o nosso país e o que vem acontecendo. Então, é muito importante a sua fala e como educadores, né, eu acho importante. Eu trabalho com alunos de ensino médio e, assim, é muito assustador. Eu comentei com a Andrea quando eu tive o meu primeiro contato com a sala de aula, foi maravilhoso, mas surgiu uma preocupação. O que vai ser do futuro, né? Porque são eles que vão decidir, né? Esse ano eles já entram aí votando e me preocupa. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso. Essa era a minha colocação, agora eu vou deixar a Andrea falar. Então, só complementando o que o Eduardo disse, é isso mesmo, né? Eu também tenho vários amigos e família fora do Brasil, e assim, uma coisa é a gente aqui em São Paulo, né? São Paulo, Rio, grandes centros, Brasília. Agora você pega o interior do interior, gente, as pessoas não têm água, as pessoas não têm comida, elas não têm, né? E é uma questão social muito profunda, e concordo em gênero, número e grau, Eduardo, que você disse, que justamente a tríade que é mais machucada durante alguns governos, educação, cultura e meio ambiente, são justamente as três coisas que, sem elas, a gente não evolui, né? A gente trata o meio ambiente como se o meio ambiente precisasse da gente, não o contrário, né? Falamos isso ontem com a Renata, não temos outro país para mudar. Outro planeta para mudar, não um país, né? Não dá para sair da Terra, a não ser que você seja o Elon Musk, né? Vai lá 10 minutinhos para Marte e volte, mas... E uma coisa que você falou que eu gostei muito, que é quanto mais você se conhece, menos você é manipulado. É isso, né? Por isso que na educação não compensa, né? Aqui não compensa, infelizmente, não é interessante. Enfim. E me diz uma coisa, Eduardo, a gente sempre tem esses momentos que são muito marcantes na nossa vida, né? Eu já mudei de carreira várias vezes. Eu era da comunicação, fui produtora de TV, depois fui para engenharia, para TI, e aí fui para o desenvolvimento humano, enfim. Qual que foi o seu momento marcante na vida? Ou para seguir essa carreira de ator, ou para mudar, ou para falar eu vou fazer o que eu tenho vontade? Qual foi aqueles 5 minutos abençoados que você falou, eu vou e acabou? É engraçado, eu talvez não tenha, eu já tinha pensado nessa pergunta antes, eu queria ter uma grande história para falar de um grande momento, um momento de virada da vida, porque nisso eu vou falar num lugar de muito privilégio e sorte, né? Eu sempre tive uma família que muito me apoiou, inclusive emocionalmente e financeiramente, dizendo, né? Então eu pude escolher uma profissão que a princípio não é muito benquista, né? E eu entendo no sentido de que poucos conseguem viver desse ofício e muitos outros acabam não podendo exercer sua função, que é ser ator. Mas eu tive sempre o apoio da minha família, então eu pude fazer uma faculdade, uma boa faculdade, né? Uma faculdade pública, que é outra coisa importante ser dito, né? E a necessidade das faculdades nesse país. E eu sempre não tive um momento de dúvida do tipo, serei ator ou não serei ator. Então, foi só uma extensão do que tudo que eu já desejava poder realizar. Agora, isso eu digo em termos de profissão, né, enfim, mas é muito engraçado. Talvez eu vou dizer uma história recente, e também a pandemia, de uma certa maneira, trouxe isso. Mas, quando acabou a novela, Órfãos da Terra, eu seguindo sensibilizado pelo tema, e eu quis seguir com a minha pesquisa, que eu já vinha desde da peça, Cartas Libanesas. Eu fui conversar com o padre Paulo, que faz o trabalho aqui em São Paulo. Ele me sugeriu que eu queria fazer um trabalho voluntário em loco. Então ele me ofereceu ir para Boa Vista, em Roraima. Então, na virada, né, foi 2019 para 2020, eu fui para Roraima. E eu fiz um trabalho voluntário pelo Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados, lá de Boa Vista, né? Então, isso, para mim, foram 40 dias a primeira vez que eu fui, depois eu fui uma segunda vez, e eu pude conhecer em loco a questão das pessoas em situação de refúgio. Então, eu fui para a fronteira, eu vi a quantidade de pessoas chegando na fronteira, isso não só venezuelanos nesse caso, eram haitianos também, né? Então, eu fiz um trabalho que, a princípio, foi uma imersão muito profunda mesmo, assim, de ter ficado 40 dias direto. Eu atendia no escritório, a gente atendia
300 pessoas, e eu falava que, quando eu fui, eu falava, o que um ator pode fazer para ajudar, porque eu não sabia pontualmente, eu só queria poder estar lá. E eu percebi que a principal coisa era a escuta. Eu escutava o tempo todo, eu escutava histórias o tempo todo. E eu registrei muito dessas histórias, que vai ser meu próximo projeto, né? Que desejo que venha em breve, falando um pouco dessa vivência lá. Esse foi um ponto, e olha que eu fiquei nessa imersão lá, e respondendo a sua pergunta, André, eu pensei, e se eu ficasse aqui? Por algum momento eu pensei nisso assim mesmo, assim, e se eu ficasse aqui ajudando mesmo, assim, não ajudando no sentido o branco, o colonizador que vai para o norte ajudar, não é isso, é como ser humano, eu estou aqui, o que eu posso fazer para poder ajudar? Como que eu posso colaborar com uma realidade? E por um instante eu pensei, eu acho que eu ficaria. Eu acho que eu ficaria aqui. Acho que se eu não tivesse, eu tinha uma turnê com cartas libanesas de um prêmio que eu ganhei, eu ia fazer o Nordeste com o espetáculo, então eu já tinha viagem marcada, então eu tive que voltar para São Paulo para poder dar continuidade a esse trabalho. Se eu não tivesse, eu estava muito tendencioso a do tipo, eu vou ficando mais um pouco e vendo o que é esse tempo que eu estou aqui, e eu encontrei... Tinha muitos padres, mas tinha muito leigos, tinham pessoas só voluntários, né? Então estavam lá, que pararam a vida exatamente para isso, que não é parar, né? É continuar a vida de uma outra maneira, estavam lá para isso. Mas daí, quando eu voltei por conta desse trabalho, começou a pandemia. E aí foi o momento que eu pude começar a escrita, que eu sempre quis escrever essas histórias, né? Para isso resultar nesse próximo trabalho. E eu voltei depois, no final do ano, para fazer aí eles me contrataram para fazer um trabalho, fiz 2 peças de teatro lá, fiz um vídeo para eles, de um projeto específico, então eu fiquei pensando, eu amo ser ator, vou seguir sendo ator, que bom que se eu puder aproximar mais de uma causa, de uma realidade, poder fazer uso disso, não necessariamente como ator na frente, né, no sentido representando, mas na organização, no pensamento, na facilidade que eu tenho talvez de criação por ser ator, mas é um desdobramento do meu ofício. Não sei se é um ponto de virada, mas é uma extensão do que eu já tenho feito nesse sentido. Eduardo, umas perguntas atrás, você respondeu que quando você sai de um personagem assim, por passar muito tempo, né, principalmente na novela, rola aquela solidão, né? E aí eu queria te perguntar se você já ficou com alguma mania de algum personagem ou alguma característica devido a esse tempo. Sim, como eu falei no começo, eu acho que é sempre uma mistura de coisas do que eu empresto para o personagem me empresta, e aí acaba virando essa terceira coisa, né? Não é nem eu, nem o personagem, é o que foi criado ali, né? Esse espetáculo, o Cartas Libanesas, por exemplo, que eu faço um libanês e um mascate libanês. Então ele tem que ter uma questão que eu acho que é o de convencimento, né? Ele vai vender, então ele tem que convencer. Isso eu não sou. Se eu for pensar assim, meu avô era mascate, meu avô tinha um armazém quando veio para o Brasil. Eu não saberia, não sei negociar, eu sou tímido para isso, eu não sei falar em público dessa maneira, né? No palco, para mim, é muito mais fácil, mas isso eu não sei. E aí eu sempre falo isso, assim, o personagem é mais simpático do que eu. Muito mais simpático. Ele é simpático, ele é chavequeiro, que eu também não sou, ele é galanteador, ele é tudo isso muito mais do que eu. Mas claro que tudo isso habita em mim. Então, fazer o personagem é uma chance de jogar a luz numa parte minha menos desenvolvida. E eu fico com isso, Aí tem esse personagem, ele durante a peça, né? Ele chaveca as mulheres, ele galanteia as mulheres. Eu brinco com isso, assim, então eu posso usar isso, está em mim. Ser mais simpático, ser mais sociável, por exemplo. Se eu estou num lugar que eu não conheço, eu não sou sociável, eu sou bem mais tímido mesmo. Então eu vou pegando um pouco de cada um. Às vezes o jeito de falar, que eu fico na métrica da fala, eu pego muito o jeito de falar, muito, muito. O jeito de andar, o jeito de sentar. Tudo isso habita em mim. Claro que cada vez que vem um novo personagem, dá um pouco espaço para o outro. Um sai e o outro vem, né? E eu quero fazer isso até os últimos dias da vida. Então vai sempre trocando, né? Vou só trocando, mas pego tudo isso daí. Uma coisa, complementando o que você falou, Eduardo,
É verdade que os atores são tímidos, a maioria é tímido, você falou que é mais reservado, é isso mesmo? Eu conheço algumas pessoas que hoje são atores e começaram no curso justamente para se libertar um pouco, né? É isso ou não? Eu não sei se é uma regra, viu? Eu não sei, mas eu conheço muitos que são. Eu sou da teoria, eu acho isso, não sei, né? É uma visão muito pessoal. Eu acho que quem tem que ser interessante, quem tem que ser simpático, ou sei lá o que for, eu acho que é o trabalho. Eu gosto tem um ator que eu vi que falou assim, que é: quanto menos você souber da minha vida, mais você vai acreditar nos meus personagens. Eu acho que por conta das redes sociais, e não estou nem fazendo uma crítica, mas acho que vida e trabalho ficou muito borrado, assim. Então a gente não sabe mais a pessoa física da pessoa jurídica, a gente não distingue muito, né? Então, estou dizendo isso porque eu gosto mais dos atores que eu sei menos. Se eu olho para o resultado, né? Eu falo, nossa, eu não sei nada sobre a vida dessa pessoa. Eu não sei se é casado, não é casado, tem filho, não tem filho, o que gosta de comer numa sexta-feira de noite. Eu estou dizendo isso porque eu acho que deixa muito mais rico o mergulho nessas figuras. E, de fato, o que eu melhor tenho para oferecer são os personagens, são os meus trabalhos. E minha vida pessoal são para as pessoas que eu escolho, né? Minha família, meus amigos, ou sou escolhido, sei lá. E por isso que eu falo que eu sou tímido, mas entre essas pessoas não sou. Mas eu conheço muitos atores que, para falar aqui como agora, ou qualquer outro lugar, você vê que é uma construção, não é uma coisa que seja natural nesse sentido, né? Que, eu falo em qualquer lugar. Mas tem gente que é assim, tem gente que é super à vontade, né? Quando estou dizendo isso, não é nenhuma crítica, é só como é cada um mesmo. Aí eu vou complementar aqui com a nossa última pergunta, que é justamente, você falou das redes sociais, então tenho duas coisas aí. A primeira que me despertou curiosidade é como é estar numa profissão em que as pessoas realmente não distinguem CPF de CNPJ, né? Então, assim, você está lá comendo com, sei lá, com seu pai, com a sua mãe, com a sua namorada, com o seu namorado, sei lá quem, e aí vem alguém, tira uma foto. Cara, você está com a boca cheia, comendo. Às vezes está discutindo um problema de família. E aí, se você falar, não é o momento, no dia seguinte, já chove crítica, né? Então, existe essa coisa que, se você trabalha em TV, em teatro, você tem que estar disponível, né? E você é só um ser humano com problemas, com aflições, com alegrias, como qualquer um de nós. Então, a primeira coisa é como é que você lida com isso, né? Com essa meio que invasão de privacidade, se é que temos privacidade hoje, e com rede social, né? Essa necessidade de ter que alimentar uma ferramenta, talvez, de trabalho, não sei se é bem de trabalho, mas e que acaba tirando da gente a nossa pouca privacidade ou sossego. É uma pergunta que, se eu souber a resposta, ganhei 1 milhão. Eu estou dizendo isso porque é complicado isso, né? Porque uma coisa alimenta a outra, assim, né? Como é que tem críticas, né, de pessoas que falam que dão trabalho dependendo da quantidade de seguidores, né? E isso eu acho muito triste mesmo. E aí já estou colocando realmente um juízo de valor, porque uma pessoa pode ser um excelente ator, mas a pessoa é um excelente ator, uma atriz, enfim, mas não tem seguidores, e por causa disso vai trabalhar menos por isso. Isso é um ponto que a gente vai ter que lidar com o nosso tempo, porque hoje em dia as pessoas ganham muito mais dinheiro com post do que com salário fazendo uma série, uma novela, uma peça, né? Peça nem se fala porque teatro não é o que realmente dá esse dinheiro todo, né? Apesar de algumas pessoas acharem que sim, por conta da Lei Rouanet, né? Encantador. Eu amo teatro, amo teatro. É uma vergonha, desculpa te interromper, que Imagina. seja tão pouco valorizado nesse país. Porque você vai, é uma emoção, é completamente diferente de TV, sem querer desmerecer, tudo tem o seu valor. Mas sim, é isso mesmo que você falou, as pessoas acham, né? Você ganha mais expondo a sua vida do que demonstrando uma arte. Esse ponto eu acho ele mais crítico, assim mesmo. Assim. Se você resumir uma pessoa por conta de visibilidade, no sentido de quanto que está sendo visto, aí eu acho que é o sinal dos nossos tempos, a gente vai ter que rever isso daí, porque eu não acredito nisso. Agora,
sobre a questão da exposição, né? Você até comentou sobre a sua mãe no começo, mas eu sinto que tem um lugar que eu acho que eu acredito, tem um lugar que é uma pureza, assim, do tipo, se você vê a pessoa na TV e você acha que aquela pessoa, você é íntimo daquela pessoa, porque entra na sua casa todo dia, né? Então eu vejo na rua, eu falo, gente, eu já conheço, claro que eu já conheço, né? Eu tava tomando café da manhã com ele outro dia, tava jantando com ele outro dia. Tem esse lugar que eu não acho necessariamente um problema, pelo contrário, é um carinho mesmo, assim, é como a pessoa desenvolve um afeto pelo seu trabalho, pelo que você está fazendo, tá tudo certo. Agora, tem um outro lugar que aí é a questão também de nos nossos tempos, né? De a falta de gentileza, a falta de empatia, a falta de noção, de senso, né? Se a pessoa está comendo, se a pessoa está, sei lá, às vezes é um ser humano, nunca esquecer disso, assim, é um ser humano que possivelmente naquele dia não está bem, não está feliz e talvez não queira conversar. Nós não temos a disponibilidade ou a necessidade de estar disponível o tempo todo, né? Mas eu acho que, dependendo de como é recebido, se eu recebo esse carinho, eu acho uma delícia, né? É uma troca mesmo, assim, que bom. Mas nunca esquecer que é uma figura pública, no sentido, é uma vida ali, né? É uma pessoa que tem história, tem família, casado, não é casado, tem filho, não tem filho, não importa. Tem dor de barriga, tem dor de cabeça. Então isso tudo também tem que ser lembrado nesse sentido. Mas essa pergunta, ela abre para muitas questões mesmo, assim, que eu acho que a gente não vai saber ainda responder, porque estamos passando por isso, mas eu só tendo a achar que eu não entendo muito a alcunha de celebridade ou influencer, que está influenciando o quê, né? É nesse sentido que eu acho que a gente está passando por isso e está descobrindo passando por isso, assim. Eu acredito no... Talvez eu gosto mais do artista, do trabalho, daquilo que ele entrega, daquilo que ele está fazendo. Por isso que eu acho que é mais importante o trabalho do que a vida, nesse lugar, né? Então, procure ir a teatro, procure acompanhar, assistir séries, filmes desse artista, se você gosta. É a melhor maneira de você aproximar ou incentivar. Agora, sobre a vida, não sei o quanto é interessante mesmo, assim. E o quanto também, o que acontece, que é perigoso, o tal dos haters, enfim, essas coisas todas, o quanto que a gente fica controlando a vida dos outros, né, gente? Oh, meu Deus do céu, pra que isso? O que eu tenho que saber da vida do outro? Com quem tá, com quem não tá, o que comeu, o que deixou de fazer? A gente tem que parar de, talvez, ter essa vigilância, né? E junto com o julgamento que eu falei no começo, né? Tirar o julgamento nisso, assim. No fundo, somos todos pessoas que estão tentando. A gente está tentando, ainda mais numa pandemia, a gente está tentando, os que sobreviveram, e também aqueles que sobreviveram e perderam muitas pessoas, a gente está tentando. A gente está tentando, a gente não sabe o que é essa vida, né? A gente não sabe o que é essa tristeza, o luto, a alegria, o prazer, o tesão, enfim, a gente está tentando. Está todo mundo tentando. Então, se a gente for um pouco mais generoso com o outro, eu acho que a gente consegue viver melhor nesse mundo que já está um tanto difícil. Bom, já estamos chegando ao final, mas antes de te fazer a última pergunta, é só para colocar essa questão de rede social, como um profissional da área de marketing, realmente é assustador o que vem acontecendo. E saiu recentemente o relatório de uma agência de marketing que faz uma pesquisa, e o Brasil lidera o ranking mundial com mais influenciadores. Só no Instagram ultrapassamos o ranking de 10 milhões e meio de influenciadores. Então, quando você colocou influenciando o quê, exatamente a questão que eu faço essa pergunta. O que 10 milhões de pessoas estão influenciando outras completamente perdidas, e a gente vem na questão do hater, enfim. Mas antes de encerrar, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, seja para a carreira, de todos os pontos que colocamos aqui. Eu queria que você falasse algo para todos nós. Olha, que responsabilidade. Eu vou talvez emendar um pouco com isso, essa última fala sua, sobre, eu não sabia dessa quantidade de influencers no Brasil, mas eu vi uma pesquisa recente dizendo sobre que o Brasil também lidera uma população medicamentosa, no sentido de a quantidade de pessoas com depressão, a quantidade de pessoas com estresse, enfim, né? E estou dizendo isso porque tá difícil ser. É isso que é a sensação que eu tenho, assim, né? Tá difícil a gente ser quem a gente é, ou enfim, ou o que deseja ser, porque somos o que permitimos ser, né, no meio de uma sociedade
que por tudo que a gente está passando, né, não é só no Brasil isso, quero deixar bem claro, a gente está falando do Brasil é uma questão mundial, né, questões políticas, religiosas, sociais, enfim. Se eu posso deixar como um desejo de mensagem, que a gente possa se acarinhar mais, ou que a gente possa fazer, sem parecer piegas isso, mas se a gente possa ser mais generoso com a gente mesmo, mais gentil com a gente mesmo, e por consequência com o outro, né? Eu acho que a gente ainda está numa pandemia, então a gente ainda está passando por um período que a gente nunca passou. A última pandemia nessa proporção foi lá atrás, né? 1929. Então a gente não sabe muito o que é isso. Então eu acho que é uma chance da gente rever as nossas escolhas, os nossos olhares, os nossos amores, os nossos afetos, né? Eu desejo isso, assim, eu desejo trabalhar, por exemplo, o meu tema principal, que é o tema da migração, e eu tenho ido para Boa Vista, e tudo que eu estava contando, né, essa trajetória, é promover a sensibilização do olhar para o outro. Eu acho que a gente está esquecendo um pouco disso, né? Ou esquecendo não, ou se fechando, muitas vezes não se permitindo olhar. Então, se eu pudesse deixar alguma mensagem, é isso, assim, olha genuinamente para você, se você está fazendo o que você gosta, se você é o que você gosta de você mesmo, que, de novo, é processo, é caminho, né, trajetória, e se permitir a amar, se permitir olhar o outro, em ajudar, né, o outro, enfim, e tentar não julgar o outro, tentar entender que aquilo é uma outra pessoa que também está tentando ser. Então, se todos nós amenizássemos os nossos julgamentos, os nossos olhares, talvez o mundo poderia ficar um pouquinho mais possível para a gente. Acho que é isso que eu talvez gostaria de dizer. Gente, eu tô encantada. Teve duas frases que você falou que eu vou levar para a vida. A primeira é: tá todo mundo tentando. E né? Tá todo mundo tentando. E tá difícil ser, né? Essa também tá muito difícil ser, porque a gente tem que ser para agradar, a gente perdeu a essência, perdeu os valores. E assim, a minha área, como é desenvolvimento humano, eu vejo muito isso, né? E eu vou numa linha meio contrária, assim, quem faz os treinamentos sabe, eu vou direto onde tem a ferida mesmo. E eu escuto isso, né, das pessoas, poxa, eu preciso olhar para mim. Então, isso que você falou de tá todo mundo tentando, tá todo mundo tentando, e tá muito difícil ser. Então, assim, estamos literalmente apaixonados por você, viu, Eduardo? Obrigado. Vou te pedir em casamento, porque foi sensacional. Bora, que mês que você tá livre? Amei, Kevin, de você também tá livre? A gente já arma, já um casamento poliamor. Pronto. Mas assim, de uma serenidade, de uma... não estou falando isso para rasgar seda, até porque você não precisa, mas assim, uma serenidade, uma tranquilidade, uma visão de ser humano, de encantador. Então, parabéns por ser esse ser humano tão raro hoje em dia. E que Obrigado. bom que a gente teve a oportunidade de fazer esse podcast. Obrigado. Eu agradeço as suas palavras, agradeço o convite. E eu sempre... eu não quero parecer bonitinho falando isso, mas é que eu acredito na troca, né? Tudo que você me falou, se você me falou, é porque também habita em você, né? Então, eu não dei nada do que já não tinha em você nessa nossa conversa. Então, é realmente uma troca e um fortalecimento do que somos, do que propomos para esse mundo. A gente pode falar mal da pandemia, no sentido de que não tivemos que ter isolamento, mas isso aqui agora, por exemplo, a gente está aproximando também, e é importante isso, assim, talvez pessoas que não fossem se encontrar, a questão dos podcasts que estão aumentando, eu acho isso tão importante, é o conhecimento sendo desenvolvido de outras formas. Então, o acesso é muito importante. E como tudo, qual é o uso que você faz disso? Então, se você faz um bom uso disso, que ótimo. Então, estamos nesse mundo para isso. E eu que agradeço sinceramente a troca com vocês dois e de quem também estiver ouvindo e isso fizer algum sentido para quem estiver ouvindo. Não, sensacional. Você é uma das pessoas assim mais serenas, mais iluminadas que já passaram por aqui mesmo. Parabéns. Olha, parabéns, obrigado. porque faz a gente acreditar que existe esperança de um mundo mais bonito, né? Precisamos, ainda mais agora, assim. Eu sofro muito, caio muito, como todos nós, mas eu tenho que vislumbrar a saída. Senão a gente não levanta da cama. A gente tem que vislumbrar a saída, a esperança, e não é só em outubro, é continuar um trabalho constante. A gente tem que buscar saídas e trabalhar para isso.
Eduardo, então, como a Andrea falou, né, estamos encantados com a sua participação, ficamos muito felizes com tudo que você colocou. E queremos te agradecer por você topar participar, agradecer também ao Mauro, né? Eu falei que o Mauro ele escolheu a profissão errada, ele deveria ter feito. Mauro Verdade. Duviliers é nosso Verdade. sócio. Ai, amo o Mauro. O Mauro é uma pessoa encantadora também, né, Sim, Eduardo? sim, O Mauro é um fofo, é uma generosidade com o ser humano que impressiona. sem dúvida. E sem ele, né, a gente não teria feito esse contato, então eu queria agradecer a ele, agradecer a sua disponibilidade e agradecer a todas as pessoas que nos ouviram até aqui. Então, muito obrigado e espero que possamos nos reencontrar em breve. Por favor. E aí o Eduardo vai deixar as redes sociais dele, né, Eduardo, na Pode. descrição do vídeo, justamente para divulgar os próximos projetos, porque para isso é bom. Exato, né? A gente trabalha sempre no boca a boca, né? Sempre, Sim. ainda mais no teatro também. Quem quiser me seguir no Instagram é Eduardo Mosseri, que é Mossri. Lá eu sempre posto coisas de trabalho, as peças quando está em cartaz, que eu estou fazendo, por onde eu estou. Então, eu adoro conversar, adoro trocar. Então, por favor, pode adicionar e conversar, que vai ser um prazer. E quando voltar o presencial da Cartas Libanesas, avise, viu? Porque Por favor. é uma peça muito intensa, né? Ela é sensacional, quero assistir pessoalmente. Vai ser um prazer, aviso sim. Obrigada, Eduardo. Obrigado. Bom, Eduardo, então, muito obrigado pela sua participação. Vamos encerrar por aqui. Quero pedir para todos os nossos ouvintes que avaliem aí o nosso episódio no tocador da sua preferência e nos reencontramos em breve. DMP Talk, o podcast do DMP Instituto.